O Inter tenta fechar um acordo milionário nesta semana. Quero falar também sobre os avanços dentro e fora de campo para entregar novidades ao técnico Paulo Pesolano naquela que pode ser, a primeira semana mais decisiva da temporada, com um jogo importante pelo Brasileirão e o começo da semifinal no Campeonato Gaúcho. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, então já chega, deixando o teu like, te inscrevendo aqui no canal, afinal, a gente está na busca aí pelos 135 mil inscritos, faltam poucos ainda, tá? Então a gente está chegando na marca de 133, então tenho otimismo que a gente vai chegar lá, porque tem muita gente que vem assistir os vídeos aqui e não é inscrita, então te inscreve aí, não custa absolutamente nada e tu vai me ajudar demais aqui no YouTube, tá bom? Então vamos começar falando justamente sobre um tema que vocês me questionam bastante, que é o novo patrocínio Master do Inter. O Inter neste momento está jogando, desde o começo da temporada sem um patrocinador Master na camiseta, desde a rescisão com a antiga parceira por falta de pagamentos, o Inter que busca agora na justiça, inclusive, a multa rescisória deste acordo, que está na faixa aí de 50 milhões de reais, que a antiga parceira terá de pagar ao Inter, justamente por falta de pagamentos, por quebra de contrato. Então, tudo isso está sendo trabalhado nos bastidores. E o Inter, gente, garante que tem conversas, no plural, para ter o seu novo patrocinador Master. Tá? Inclusive, me disseram que o Inter já poderia ter na camiseta, neste momento, um novo parceiro. E por que não tem? Porque o Inter definiu que o valor que vale a marca Master do Inter na camiseta de jogo, no estádio, nas redes sociais, ter o Inter do lado, com um número alto de quadro associativo, com uma torcida engajada, com tudo que engloba o universo Inter, não pode ser um valor inferior a 50 milhões anual. A outra patrocinadora, apesar de todos os problemas que teve, arcou com pagamento durante aí praticamente todo o ano de 2025. Então, é uma marca que vale 50 milhões de reais ano. Pelo menos é o que o Inter entende. E por isso, o Inter ainda não aceitou propostas que são inferiores a essa. O Inter teve algumas ofertas de 30, 35 milhões de reais ano, só que se entende que é um novo momento do Inter e até um novo momento do futebol brasileiro, são outros valores que estão sendo praticados, e o Inter não pode aceitar uma renda tão importante ter um valor diminuto. Então, há conversas com outras bets, com empresas do segmento alimentício, do segmento automobilístico, com grandes empresas aí multinacionais, e há uma expectativa de que o Inter feche esse acordo aí nos próximos dias. Não há uma negociação a ponto de fechar, mas há diversos namoros aí do Inter com várias empresas dentro do mercado. Então, 50 milhões ano é o que o Inter quer receber do seu novo parceiro Master, e isso está definido, tá? Então a gente está falando aqui de cerca de 4 milhões e meio de reais por mês, em torno do seu parceiro na camiseta de jogo, tá? Então é algo que a gente pode vir a ter novidades nos próximos dias. Antes da gente falar sobre o mercado da bola e algumas contratações que o Inter está tentando, eu quero falar da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com seu veículo, paga o IPVA de 2026 com até 21% de desconto, paga licenciamento, paga multa, tudo de forma parcelada no cartão de crédito, e ainda por cima, lá no final da tua compra, tem o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay, que está disponível de forma gratuita aqui na descrição desse conteúdo. Vamos falar de reforços, porque o Inter tenta entregar também, nessa semana, novas peças ao técnico Paulo Pesolano, visando este começo de campeonato brasileiro. E há duas negociações que estão mais avançadas do que as outras. Não significa que elas estão perto de fechar, mas o Inter tem como meta fechar essas duas contratações que estão avançando de forma mais rápida nesta semana. Estou falando do atacante Bruno Rodrigues e do lateral esquerdo Matheus Bahia. Por que elas estão mais perto? Porque são jogadores que estão fora dos planos dos seus respectivos times no momento. O Matheus Bahia é um jogador que ainda não foi aproveitado pelo Bahia nessa temporada. Ele pertence ao clube de Salvador, jogou as últimas 2 temporadas emprestado ao Ceará e ele tem o contrato com o Bahia terminando no final do ano. Então é um contrato que ele já poderia assinar de forma prévia para chegar livre no ano que vem a partir do dia 1º de julho e deixar o Bahia sem ver nada.
Então, esse é um trunfo, né, que há nesta negociação. E o Inter entende, né, que o melhor caminho seria o Matheus Bahia negociar uma rescisão de contrato por lá, mantendo daqui a pouco, né, um percentual econômico com o Bahia, e o Inter, né, fechar com ele depois, né, nem que seja, né, por um valor de luvas e salário, por um percentual econômico um pouco menor. O Inter entende, né, que o Matheus Bahia, dentre os nomes disponíveis no mercado, é um nome que mais soma coisas boas, né? Se a gente for botar na balança, né, coisas positivas e coisas negativas, né, tem mais coisas pró, né, Matheus Bahia do que contra. Até porque, né, esse nome que o Inter está buscando tem que ser brasileiro. Muito se falou sobre o Angileri e tal, cara, ele seria o 13º estrangeiro do Inter hoje e só podem jogar 9 por vez. Então não faria muito sentido, né, contratar um reserva estrangeiro nesse momento, até pelo problema que o Inter tem aí de alto número já de jogadores de fora do Brasil. Então, o fato dele ser brasileiro também pesa bastante. E o Inter quer, então, finalizar esse acordo. Assim como também quer finalizar o acordo para trazer Bruno Rodrigues, aqui ao estádio Beira-Rio. Jogador, né, que o Inter entende que vai agregar, trabalhou já com Paulo Pesolano. Ele é visto, né, como uma espécie de opção para o ataque, né, ali onde tem Borré e onde tem, né, o Alejandro, mas também pode jogar um pouquinho atrás do centroavante, mas também pode fazer a ala, onde o Vitinho está fazendo. Ele fez essa função com o próprio Pesolano no Cruzeiro em 2022. Então é um jogador que, por vir trabalhar com o Pesolano, se entende que ele pode retomar, né, o bom nível que teve no Cruzeiro, a ponto, né, do Palmeiras pagar um alto valor para Tombense, né, para trazer o jogador em definitivo, e aceitar pagar 700 mil reais de salário, por exemplo. Então, para ruim, esse jogador não serve. Então o Inter entende que ele tem ferramentas, né, para voltar a render e ser uma peça importante. Há uma boa relação entre Inter e Palmeiras, né, nos bastidores, já fizeram vários negócios, né, o Inter vendeu o Maurício para o Palmeiras, o Tabata veio para cá, né, teve outras situações envolvendo aí o empréstimo da Arena Barueri durante as enchentes, enfim, tá, tem diversas negociações aí que institucionalmente Inter e Palmeiras têm uma ótima relação. Então isso deve acontecer aí nos próximos dias. O Palmeiras, inclusive, vem para Porto Alegre na quarta-feira, quando pode ser, né, que oficialmente destrave essa negociação. Né, talvez haja, né, uma reunião entre o Fabinho Soldado e o Barros, né, que é o homem forte do futebol do Palmeiras. Talvez Barcelos e Leida também sentem para destravar isso aí. Então as coisas podem andar de forma significativa para que Bruno Rodrigues e Matheus Bahia reforcem o Internacional. Enquanto os jogadores de fora não chegam, né, o Pesolano está ganhando alguns reforços caseiros. Né, o departamento médico do Inter está esvaziando. O Alan Rodrigues, né, já jogou aí contra o São Luís, o Thiago Maia também já retornou. E outro nome que está voltando é do Benjamin, volante ganês, que foi um dos principais destaques na rodada inicial aí do Campeonato Gaúcho. Vai ficar apto para o jogo de domingo, contra o Ipiranga lá em Erechim, que foi justamente onde ele lesionou, né, o posterior da coxa direita. Ele começou o trabalho de retreinamento ontem e pode estar relacionado para o jogo de domingo lá em Erechim, jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. Então a tendência, né, é de manutenção da ideia, né, do time, né, que vem jogando estadual lá no domingo, porque, né, o principal foco está na quinta-feira, quando o Inter encara o Palmeiras pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e aí com o time que já está na ponta da língua. Né? Estive lá no CT do Parque Gigante ontem, acompanhando a atividade, e o time não deve fugir muito, né? De Rocher, Bruno Gomes, Mercado, Vitor Gabriel e Bernabei, Ronaldo, Paulinho, Alan Patrick, Vitinho, Carboneiro e Rafael Santos Borré. Tá bom? Não esquece, gente, de palpitar lá na KTO, kto.bet.br. Tô dando uma olhada, né? Já temos Brasileirão Série A hoje, tá? Tem Vitória e Flamengo jogando lá no Barradão. Acho que o Flamengo, né, apesar da má fase que está vivendo, né, empatou com o Inter, perdeu, né, para o São Paulo, perdeu a final da Supercopa, classificou, né, aos trancos e barrancos para a fase decisiva do Campeonato Carioca. Acho que o Flamengo vai ganhar esse jogo, tá? E para quem gosta, né, de palpitar aí fora, tem Premier League hoje. Tem West Ham e Manchester United, tem Chelsea, Leeds, tem Tottenham e Newcastle, tem Copa da Itália, né, com Napoli Como. Então tem muita coisa para você palpitar e se divertir lá na KTO, kto.bet.br. Sempre lembrando, uma casa proibida para menores de 18 anos. Então jogue com responsabilidade. Tá certo, gente? Aquele abraço. A gente se vê. Fui!